cá, né, um sucesso da cidade. Eu posso ser testemunha, vereador, porque eu, nesta casa, nos anos de 80 e pouco, eu fiz um evento internacional e trouxe a delegação. E a delegação da Rússia, que veio para cá, setores públicos da Rússia, ficaram encantados quando eu levei para um passeio na nossa rota aqui, nas serras. Eles pediam para parar os ônibus para filmar, fotografar e perguntar como era possível ter o mar lá embaixo, a montanha ali. Ficaram ali no alto da Boa Vista, eles ficaram perdidos. Eu levei eles em vários lugares, uma delegação de 11 componentes, com encanto. Aí é o que eu fiquei vendo. Isso bem trabalhado, divulgado, que setor riquíssimo de turismo nós temos só com isso. É só vender essa imagem e dar um tratamento condigno. Porque essas pessoas vivem à procura dessa natureza que eles não têm nos seus países e que nós somos tão beneficiados por Deus, né? Enfim, é isso aí, vereador. Mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte, vereador Carlos Caiado. O município construiu as vilas olímpicas para os Jogos Pan-Americanos. Foi tudo feito a um toque de caixa, como diz o nosso ditado. As obras não terminaram. Hoje, para o senhor, qual é a importância dessa vila olímpica? Primeiro, falar que as vilas olímpicas, elas foram implementadas como uma política pública não direcionada aos Jogos Pan-Americanos, e sim de inclusão social. As vilas olímpicas. Hoje nós temos, se eu não me engano, 12 vilas olímpicas, que eu acredito que cada vez mais tem que ser investido nessas vilas olímpicas, inclusive usando como educação complementar e usando também como educação integral. As crianças vão para a escola de manhã e depois vão para as vilas olímpicas ter as atividades esportivas e culturais. Acho fundamental. E quando o senhor se refere à questão do Pan-Americano, enfim, aí o senhor está falando dos equipamentos que foram construídos. Hoje nós tivemos todos os equipamentos concluídos, sim. Hoje, por exemplo, um estádio Engenhão, que foi construído pela Prefeitura do Rio de Janeiro, está cedido ao Botafogo. Arena multiuso, foi dada uma concessão, né, uma empresa ganhou, está podendo fazer. Inclusive, o Roberto Carlos fez um show lá de proteção às crianças. Nós tivemos agora o jogo de tênis nessa arena. O próprio Rio Centro foi todo reformulado. Está hoje também recebendo diversas feiras importantes. A estrutura de natação, que também tem ali na cidade dos esportes, foi concluído. Hoje está com o Comitê Olímpico Brasileiro, importantíssimo aquele equipamento. Enfim, o próprio Maracanã foi reformado. Enfim, todos os equipamentos foram terminados. Eu fui presidente, relator da Comissão dos Jogos Pan-Americanos, e fui totalmente defensor da questão dos jogos, participei disso. Eu acredito que foi importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro, porque provou que nós podemos fazer eventos à altura desse nível e selou a nossa garantia, entre aspas, assim, que não está garantido ainda, mas acredito que tem que ser otimista, de nós estarmos podendo estar sediando as Olimpíadas 2016 e nós, aí podemos falar agora que já garantiu, sem aspas, garantimos a Copa 2014, graças aos Jogos Pan-Americanos, que foi considerado como os melhores jogos que já teve em todos os tempos. Então, eu acredito que foi fundamental sobre a questão dos Jogos Pan-Americanos. O senhor falou em turismo, eu li recentemente uma matéria no jornal. O Rio de Janeiro tem o aeroporto do Galeão. Tem o Galeão e tem o Santos Dumont. O Santos Dumont. O Santos Dumont está colocado numa área que qualquer cidade do mundo gostaria de ter. Então, o nosso governo quer acabar com o Santos Dumont, não quer dar linhas não quer dar permissão para voar, etc., porque está no centro da cidade e não perturba ninguém, porque saída de um lado e saída do outro é mar. Então, não perturba ninguém. E ele quer acabar com o Galeão, com o Santos Dumont, para incrementar o Galeão. O Galeão. Porque o Galeão vai ser privatizado. Para ser privatizado. Quer dizer, não dá para entender. Tudo é interesse comercial. Né? Tudo é interesse comercial. É verdade. Inclusive, hoje o Galeão tem a parte ali, que é a parte antiga, que era ter sido feita a obra há muito tempo. Recursos foram até destinados.
pelo Ministério do Turismo e estão forçando a barra para justificar a sua privatização. Infelizmente, essa raia de privatização que está mostrando essa crise internacional agora, de que ela não é certa, as próprias indústrias internacionais estão revertendo o processo de privatização para quase que um domínio público. Se não é o poder de recursos públicos, tu já viu que o desastre teria sido total no nosso universo aí, Estados Unidos, Europa e por aí afora, Japão e tudo mais, e é o poder público que garante. Então não dá para entender. Vereador Carlos Caiado. Carlos Caiado, o senhor foi relator da Comissão dos Jogos Pan-Americanos, como o senhor falou. Envolvido com esse assunto, o senhor acha que o Rio de Janeiro, com as administrações deficientes dos últimos 30 anos, terão realmente condições de promover as Olimpíadas de 2010, né? 2016? Meu presidente, como eu falei, eu acredito que nós demos a oportunidade com os Jogos Pan-Americanos. Eu fui relator e sei disso da organização, provando que nós temos capacidade de sediar as Olimpíadas de 2016. Como eu falei, entre aspas, eu acho que nós estamos com a garantia que nós iremos receber essas Olimpíadas. Então, bastante otimista. Esse otimismo. Eu também vejo, porque a gente verifica por aí as dificuldades. O Rio de Janeiro, realmente, nessa hora, com a Pan-Americana, foi sensacional. Não houve uma delegação que tenha saído daqui fazendo queixas. Pelo contrário, que ocorre em outros países, quando ocorre, saem reclamações disso, daquilo. Não tivemos, pelo menos eu não tomei conhecimento disso. Pode ser que tenha ocorrido. E todos os equipamentos, como eu falei, que foram construídos, já estão praticamente adaptados para as Olimpíadas. Alguns reajustes simples que terão que ser feitos. E isso é importante, inclusive da questão da infraestrutura dos equipamentos. Temos 2 estádios de futebol hoje, tem uma arena multiuso, questão da natação, que é importante para que seja garantido nesse requisito para as Olimpíadas. Vereador Carlos Caiado, o prefeito César Maia quis fazer o Museu Guggenheim, né? E conseguiu, em contrapartida, para gastar o dinheiro que poderia ser aplicado na saúde, na educação, no transporte. Construiu a Cidade da Música. Na sua opinião de edil da nossa cidade, qual a importância da Cidade da Música para o povo carioca? Primeiro, falar como nós falamos no saneamento. Quando você investe no saneamento, você investe em vários outros setores. A cultura é o mesmo. Você investir na cultura, você está investindo em vários outros segmentos. E a cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, perdeu na sua centralidade cultural para São Paulo. Nós hoje só temos aqui o nosso museu, o nosso teatro municipal aqui no centro da cidade e outros pequenos teatros. Então, qualquer evento sempre é direcionado para São Paulo. Como eu acredito que a Cidade da Música ela vai tornar essa centralidade cultural de volta para o Rio de Janeiro. Nós teremos esse investimento na cultura dos nossos jovens. Se você pega hoje na Barra da Tijuca, ali na Zona Oeste, é uma área de crescimento da cidade. A cultura daqueles jovens hoje é videogame, ir para jogar e jogar. Com a Cidade da Música nós teremos a oportunidade de investir nessa cultura, abrindo a mente, a ocupação dessas crianças e cada vez mais amadurecendo o nosso país, em especial nossa cidade do Rio de Janeiro. E eu acompanhei muito essa questão dos investimentos, recursos na Cidade da Música. Todos esses recursos vieram simplesmente de uma verba de publicidade. Cada governo, aí a gente dá exemplo ao governo Sérgio Cabral, ele nesse ano tem destinado 120 milhões de reais de publicidade. O governo anterior do César Maia, todo esse dinheiro anualmente, que ele tem o direito, enfim, ele não precisa fazer, mas ele tirou esse recurso da publicidade, não investiu nenhum real em publicidade e reverteu em toda a construção da Cidade da Música. Então eu acredito que essa verba ela foi bem aproveitada. Você pode ver que nesses últimos 8 anos nós não tivemos nenhum anúncio da prefeitura em jornal nenhum, rádio nenhum, que seria até sempre importante esses anúncios, mas teve essa coragem, vamos dizer assim, política de tirar esse recurso e colocar num empreendimento que eu acredito que
futuramente, como hoje é o Teatro Municipal, que lá atrás foi bastante polêmico.